E a gente começa falando sobre mudança ministerial depois de muita espera, muita especulação, mexida daqui, mexida dali, uma cadeira que deve sair daqui, outra ali. Temos então PP e republicanos entrando no primeiro escalão do governo Lula. Vamos conversar com ele, o repórter que ontem adiantou essa informação pra gente, falando das chegadas de ambos ali no Palácio da Alvorada e que agora traz a confirmação. André Anelli, Fufuca e Silvio fazem parte agora, então, do governo de Lula? Exatamente isso, Evandro. Muito boa tarde para você de novo, para os debatedores, para todo mundo que está ligado nesse feriado aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O anúncio acabou saindo ontem, então, à noite, aproximadamente 24 horas após aquela reunião, até então misteriosa lá no Palácio do Planalto, entre o presidente Lula e a então ministra, ainda ministra de certa forma, Ana Moser, do Esporte. Naquela ocasião, Lula deixou claro que Ana Moser precisaria abrir espaço no Ministério do Esporte para a entrada do Centrão. Foi desde então que começou uma especulação, informações apuradas por nós nos bastidores já davam conta realmente da entrada de André Fufuca no Ministério do Esporte e também de Silvio Costa Filho no Ministério de Portos e Aeroportos, mas foram 24 horas de informações apenas apuradas nos bastidores, até que, por volta de 7h20 da noite de ontem, após uma reunião no Palácio da Alvorada, onde o presidente Lula acabou cumprindo a agenda ontem, na residência oficial, foi então que, após uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de fato, essas mudanças se tornaram oficiais. André Fufuca no Ministério do Esporte, Silvio Costa Filho na pasta de Portos e Aeroportos, e aí o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que até então era o ministro de Portos e Aeroportos, foi remanejado para o novo Ministério da Micro e Pequena Empresa, com atribuições retiradas do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que é conduzido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí, nesse 7 de setembro, Evandro, a repercussão a gente tem buscado nas redes sociais, diretamente dos envolvidos, também de alguns críticos em relação a essa reforma e, por incrível que pareça, pouca repercussão em relação a essas mudanças. As autoridades dedicaram o dia de fato a repercutir mesmo o 7 de setembro, os desfiles do Exército e também as cerimônias paralelas da Marinha e da Aeronáutica aqui em Brasília e em outras cidades consideradas mais importantes, capitais mais populosas do país. Fato é que a repercussão é muito fraca nesse momento, principalmente entre os presidentes dos partidos. Alexandre Padilha deixou muito claro ontem que agradeceu a Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e também a Arthur Lira, do Progressistas, pelo apoio justamente nessa reforma ministerial, mas até o momento nenhum dos dois presidentes de partidos acabou se manifestando em relação à oficialização dessas mudanças. E nem mesmo, como eu disse, os críticos. Como, por exemplo, Ciro Nogueira, que é ex-ministro da Casa Civil, o senador, acabou silenciando também em relação à entrada do Progressistas de forma oficial na base do governo e também sem manifestações públicas do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que já chegou a fazer algumas críticas a respeito também da possível entrada e agora oficializada entrada do Republicanos no governo. A gente segue aguardando, mas essas repercussões ainda são bem fracas, em especial por conta desse feriado de 7 de setembro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Daqui a pouco converso mais contigo. Já vamos jogar aqui para um primeiro debate. Quero entender de vocês se esse anúncio, às vésperas do 7 de setembro, pode ter sido uma estratégia justamente para silenciar um pouco a repercussão negativa da troca de ministérios. Gustavo Segré. Eu não sei, Evandro, se é com intuito, me parece meio desordenado, porque quando você avalia a composição dessa nova reforma ministerial, mini reforma ministerial, aumento eventualmente de um ministério, 38, colocar a França num ministério absolutamente irrelevante, mas de alguma maneira dependente ou vinculado com as ações do Alckmin, que tem a ver com França. E de alguma maneira a forma de dizer, pô, não reclama tanto, estamos trabalhando juntos. É totalmente deselegante, por dizer de alguma maneira. A forma em que foi tratada Ana Moser na saída
do Ministério dos Esportes. E aí vem essa questão, 7 de setembro, um pouquinho antes, mas vai ser consolidado na volta. O presidente Lula está sempre viajando, então sempre tem uma volta, e na volta a gente não sabe o que vai acontecer. É uma situação em que não importa o preço, temos que trazer mais aliados. E isso, para mim, pode ter um custo muito elevado nas eleições de 2024, porque quem votou a determinados candidatos e a determinados partidos para que eles façam oposição ao governo do Lula e hoje são aliados ao governo do Lula, podem levar uma contrariedade no resultado em 2024 e tomara assim seja, porque em definitiva o eleitor votou para uma função e hoje essa função mudou por uma questão de cargo e de emenda. Piperno, você acha que pode custar caro para ambos os lados, para o presidente Lula e também para os partidos que em determinado momento sinalizaram uma oposição ou um apoio a Jair Bolsonaro e que neste momento estão aí dentro do barquinho do governo federal? Veja, desde que tomou posse, o presidente Lula vem ampliando bastante a base dele, que se mostrou frágil no início, mas ela vem sendo ampliada, né, por vários movimentos. A gente viu logo no início do governo União Brasil, enfim, aderindo, não em 100%, mas em grande parte, o PSD, o MDB. E agora, esses dois partidos que são também relevantes enquanto partidos do dito centrão, né? O PP e o Republicanos. O que isso quer dizer? É óbvio que o presidente Lula, e nós já falamos disso aqui muitas vezes, ele se elegeu com uma base de apoio muito pequena. E vai ser assim com todo governante, com todo presidente eleito por um partido de esquerda. Agora, ele, além dessa base mais próxima, digamos, desse núcleo duro, ele tinha lá alguns apoios isolados em partidos como o MDB, PSD, o próprio pai do Silvio Costa, que agora não é mais deputado, mas em outros tempos também fazia parte dessa base de apoio, e agora ele dá uma outra cartada para aumentar mais ainda. Com isso, a base do governo virou uma espécie de partido ônibus, embarca todo mundo. É claro que onde tem muita gente, há também muita disputa. Isso aqui no Brasil é um traço muito característico. Agora, tão importante quanto isso é o fato do Lula isolar definitivamente a extrema-direita, hoje restrita ao PL. Ou seja, quem mais é de fato oposição ao governo Lula? Você concorda com isso, Gani? Olha, a oposição está totalmente isolada e enfraquecida, principalmente agora com a embarcação aí de mais partidos no governo, no primeiro escalão? Não vejo dessa maneira. Eu concordo em partes aí com o que o Piperno trouxe, até porque a figura do Jair Bolsonaro ainda é bastante presente na política, né? A capacidade de transferir votos, como a gente viu na última eleição. O PL tem uma bancada grande, é um partido bastante ativo e tem um porém aí, né? Tanto o PP quanto o Republicanos, entrando agora para a base do governo, não é garantia de que vão aprovar todos os projetos. Vão aprovar todas as leis, enfim. A gente já viu isso acontecer, né? Exatamente. É apoio até a página 2, né? Esse que é o risco. Então, demoraram muito para essa reforma ministerial, entraram nesse jogo, o preço ficou caro, mas não tem garantia. Aumenta a probabilidade de passar projetos? Com certeza, mas não tem garantia, tem muita gente chamando atenção em relação a esse ponto. Piperno está olhando bem intrigado para você, Alan Gani. Pode contar por quê, Piperno? Porque eu discordo um pouco dessa análise, e ouvi muito isso nos últimos dias, de que o preço em relação ao PP e ao Republicanos ficou caro. Vejam bem, não é tão caro assim. Lula deu lá um ministério, para cada um vai dar mais alguma direção de estatal, enfim, mas o fato é que nada que seja diferente dos outros. Aliás, por exemplo, eles têm menos participação do que o União Brasil. Pegou praticamente o fim da feira mesmo. Exatamente. Agora, isso não quer dizer, de fato, que o presidente vai ter 100% de apoio desses dois partidos. Isso é utópico. Não vai ter. Agora, esse movimento é para ter a maior parte dessas duas bancadas. Ele sabe que não vai ter tudo, mas também está agora muito à vontade, porque sabe que vai ter um naco bem grande de cada um deles. Que foi, secretário?
Você sabe que, escutando a Piperno, me chama muito a atenção, e estou de acordo com o que ele menciona, não? Mas com a tranquilidade que a gente comenta... Sim, eu ia falar isso também, a naturalidade. Vai dar uma direção de uma estatal por aqui, damos um ministério por aqui. Seria como se alguém vai visitar a nossa casa e pegar, a sala é minha, o banheiro é teu, o quarto das crianças pode ficar com você. E falar disso também de uma forma surpresa seria também hipocrisia, né? É hipocrisia, mas nós estamos assumindo... E aí que está, e não temos o que fazer, e essa é a pior das partes. Com tanta naturalidade, como dizendo, reparte o dinheiro de todos, porque em definitiva o recurso é aportado pelo contribuinte. Nós, todos nós, através das atividades, através do trabalho, e de alguma maneira alguém pega esse dinheiro e reparte cargos e lugares e direções e estatais para poder conseguir fazer coisas que não necessariamente é aquilo que nós, que contribuímos para ele fazer isso, estamos de acordo. É um sistema muito estranho isso. Sim, é um sistema interessante, principalmente porque também os bastidores e as articulações políticas passaram a ficar mais diretas e transparentes, entre aspas, para que todos acompanhassem. Isso sempre aconteceu. Mas agora não há mais nenhum pudor em dizer que existe toma lá da cá para que haja também governabilidade.